só mostra que vai fazer o mesmo que todos os outros. Concretizo, absolutamente nada. Sim. Que é o que estes políticos estão habituados a fazer. Absolutamente nada. Eu tenho uma vantagem nos meus momentos, é que no Parlamento já apresentámos centenas de propostas para conseguir efetivamente combater a corrupção. Posso não ter estado na política desde 76, como o Marcos Mendes, mas já o fizemos. E propostas que o seu partido rejeitou. Como, por exemplo, pôr os corruptos na prisão e aumentar-lhes as penas. Os senhores impediram que isso acontecesse. Como, por exemplo, acabar com prazos de prescrição, que os senhores permitiram, que é o que estamos a ver com o José Sócrates a acontecer perante os nossos olhos. Os senhores e o seu partido, não venha dizer que é independente, não é. Tem um partido que o apoia e tem um partido que protegeu sempre, que é o PSD. Portanto, nós temos a vantagem, e eu tenho a vantagem, ter dado a cara por medidas que efetivamente, olha, dou-lhe um exemplo que agora o Governo até veio atrás, que é perceber que o problema da corrupção tem que ver com o confisco dos bens de quem andou a roubar. Em vez de permitirmos conversa da treta, como francamente a sua me parece um bocadinho, nós temos que ir onde dói, que é quem andou a roubar tem que ficar sem o património. E é isso que eu fiz. Não é conversa, não vou fazer um Conselho de Estado para ficarmos todos 10 horas a discutir assim, sabem, nos termos do artigo tal, a corrupção. É agarrá-los, Luís Marcos Mendes, agarrá-los. Nós temos que os agarrar, nós temos que acabar com eles. E, portanto, é um murro na mesa. Portanto, não acho sinceramente que tenha mais credenciais que eu para fazer isso, não tem mais autoridade, certamente, temos os dois uma posição política diferente e estamos a combater para ter um país diferente. Agora, o que é que eu não aceitar, entre aspas, o que eu tenho dificuldade em compreender, Luís Marcos Mendes, é que o Luís Marcos Mendes venha aqui apresentar-se como algum arauto que vai fazer alguma coisa perante a corrupção, quando eu o tenho visto em silêncio perante a maior parte dos casos de corrupção. Não, é verdade, Marcos Mendes. E repare, eu fiz-lhe uma pergunta simples e não consigo responder. E a pergunta foi esta: o que é que acha do Presidente de Angola? E não consegue dizer. Diz que todos são ladrões, mas acha que o povo angolano não sabe que está a ser roubado? Acha que os portugueses são a causa? Olha, no outro dia houve uma exposição na Gulbenkian que diz que os brasileiros agora têm que se queixar dos portugueses porque andaram lá a explorar os recursos. Acha isso normal? Não acha, só para terminar, Clara Sousa, não acha que é tempo de darmos um murro na mesa nisto, Marcos Mendes? De dizermos que estes povos, a culpa não é nossa, é deles e da corrupção deles e deles andarem a roubar os seus próprios povos. E em algumas sondagens estou à sua frente, imagina o papel que está a fazer. Porque imagina, então, se eu estou na eleição errada e estou à sua frente, meu Deus, é sinal que está mesmo mal na sua candidatura. Não vi nenhuma sondagem vamos a bom. Olha, ainda dá que imagem da semana passada e eu estava à sua frente. Portanto, se eu estou na eleição errada e estou à sua frente, imagina como é que o senhor está. Está mesmo mal. Agora vamos a pontos. 2. Eu não sou... A única que se conhece é ter um deputado, Miguel Arruda, que foi simultaneamente por roubar malas no aeroporto, um caso de comédia e um caso de tragédia. O que é que faria? Deixe-me só colocar esta questão para fechar. O que é que faria se fosse um caso do Primeiro-Ministro e Presidente da República? Nós temos um ex-Primeiro-Ministro. Eu gostava de responder. Sim, eu já vou passar assim, mas já que este tema veio para a mesa, eu também queria lançá-lo. Portugal tem um ex-Primeiro-Ministro a ser julgado, tem o atual Primeiro-Ministro, enfim, sob averiguação preventiva. A diferença é que eu tomei a decisão logo. Não fiquei meses nem anos à espera. A decisão de afastar as pessoas que tinham que ser afastadas. E depois, Luís Marcos Mendes, eu acho que só para quem está a ver só pode ser de rir falar de um caso em concreto. O seu partido está cheio de corrupção do início até ao fim. Ainda tem o apoio do Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, que apoia e que diz que está muito bem, e que diz que está a fazer muito bem, suspeito de ter desviado dinheiro para construir casas próprias e ter desviado dinheiro dos madeirenses para se beneficiar ele próprio. E vem-me falar de um caso de roubar malas. Os senhores tenham vergonha, os senhores andam a roubar malas de dinheiro há 50 anos do país. Virem falar de um caso de umas malas no aeroporto, os senhores andam a roubar, os senhores do seu partido andam a roubar há 50 anos. Quer que eu lhe diga casos? Posso lhe dizer casos que vão de 76 até 2025. Se quiser, passamos nisso. Olha, há 300 autarcas, abraço com a justiça. Destes, mais de 50% são do PSD. Não me venha dar lições de moral, Luís Marcos Mendes, porque eu sempre tive casos no partido, afastei-os. Imediatamente dei cara por eles e afastei-os. Disse assim: houve aqui um erro, afastei. Não fiz como faz o PSD, que é protegê-los. Onde é que está o Miguel Albuquerque? É presidente do Governo Regional da Madeira. Apoia quem? Já agora, só para eu saber, apoia o Luís Marcos Mendes. E aparentemente o Luís Marcos Mendes está com muito gosto nisso. Então não me venha com essa conversa, que isso é a conversa daqueles que não têm mais nada para dizer. Agora, há uma coisa, Luís Marcos Mendes, que nós temos de diferença. É que o Luís Marcos Mendes diz que combateu os excessos dos governos. Eu também. Quer dos socialistas, quer dos social-democratas. Eu até trouxe aqui, olha, para lhe mostrar, sobre os incêndios deste ano. Porque também toca na justiça, sobre os incêndios deste ano. Quando houve o caso de Pedrógão, disse o Luís Marcos Mendes: temos que apurar imediatamente o que aconteceu e temos que apurar responsabilidades. Era Primeiro-Ministro António Costa. Agora era o seu amigo Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, e disse assim: Marcos Mendes, não é o momento de levantar suspeitas, nem é o momento de apurar responsabilidades, agora é o momento de trabalho. Sabe o que é isto, Luís Marcos Mendes? Isto é estar na mão de um partido e estar na mão de um Primeiro-Ministro, ter zero independência e não servir para outra coisa, senão de ser muleta do Governo. Eu acho que tem que ter uma explicação cabal para as coisas. O que acontece é que Luís Montenegro não tem. Mas como é amigo ali do Dr. Luís Marcos Mendes? Isso já não interessa tanto ao Dr. Luís Marcos Mendes, porque, na verdade, fez um acordo com Luís Montenegro para ser candidato presidencial. Aliás, é uma coisa... Dr. Luís Marcos Mendes, é verdade, toda a gente sabe isso, que é, mantinha-se na SIC a fazer comentários e era o candidato presidencial enquanto apoiava o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Portanto, quando me fala de independência, eu não posso chegar a esta conclusão. Entre nós os dois, esta mesa, e se formos à segunda volta, eu vou-lhe dizer a mesma coisa. E até é provável que os dois estejamos na segunda volta. E se lá chegarmos, eu vou-lhe voltar a dizer uma coisa assim ao país. Entre nós os dois há uma diferença de independência. É que eu sou mesmo independente face ao Governo. O Dr. Luís Montenegro, o Dr. Luís Marcos Mendes, veja que eu até confundo os nomes. O Dr. Luís Marcos Mendes é o candidato, é o homem, e desculpe uma expressão, não leva mal, é a marioneta de Luís Montenegro.